Olá, nobres alunas e alunos, estamos mais uma vez aqui. Hoje a gente vai trabalhar perspectivas. As perspectivas que existem são a cavaleira, a cônica e a isométrica. Hoje, particularmente, iremos trabalhar com a perspectiva isométrica. E aí, nós vamos verificar que o desenho na perspectiva isométrica, ele mostra o objeto como ele realmente é visualizado pela nossa vista, pela nossa visão. O observador enxerga o objeto desse jeito e a perspectiva isométrica tem esse mesmo efeito, consegue reproduzir o mesmo efeito. Dá ideia clara da forma por apresentar diversas faces do objeto. Então, a gente tem a nítida ideia de como é que é esse objeto. Sendo um desenho ilustrativo, a perspectiva é facilmente compreensível aos leigos, o que não acontece com o desenho de vistas. Então, no desenho de vistas já vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas para a gente chegar no desenho das vistas, é importantíssimo nós entendermos como é que é feita a perspectiva isométrica. Como havia dito, existem essas três principais perspectivas: a cônica, isométrica e a cavalheira. A característica principal da perspectiva isométrica é que ela mantém as mesmas proporções do comprimento, da altura e da largura do objeto. Por isso que é iso, mesma métrica no comprimento, largura e altura. Então, nós vamos ter aqui o comprimento do objeto, a largura do objeto e a altura do objeto. Aqui já está dando a dica, o ângulo do comprimento com a horizontal é de 30 graus, assim como o ângulo da largura. Com essa ação, nós conseguimos dar ideia de volume e das faces do objeto. Os três eixos isométricos formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, eu tenho o eixo do comprimento, o eixo da altura e o eixo da largura. Entre eles, nós temos 60 graus. E entre o comprimento e a horizontal, assim como a largura e a horizontal, 30 graus. O dimensionamento é feito sobre as linhas isométricas, que não sofrem mudança. Então, a gente tem que guardar que este eixo é o comprimento, este eixo é a largura, e aqui temos a altura, o eixo da altura. São esses três eixos que a gente vai trabalhar na perspectiva isométrica. E como é que a gente faz para traçar os eixos? Muito simples. O eixo do comprimento e o eixo da largura é com o esquadro deitado de 30 graus. Eu faço esse eixo e faço esse eixo com o esquadro deitado. Depois eu coloco ele em pé e faço o eixo da altura. Então, o eixo do comprimento, o eixo da largura com o esquadro de 30 graus deitado. Afinal, ele tem 30 graus aqui. E o eixo vertical, a gente coloca o esquadro de 30 graus na posição em pé. Para iniciar, a gente marca um pontozinho, faz o vertical, a partir do vertical puxa o comprimento e depois a largura. Então, vocês, depois de ter feito os três eixos de comprimento, largura e altura, nós vamos agora marcar neles a dimensão do objeto que a gente deseja fazer em perspectiva isométrica. A gente vai colocar as dimensões
as maiores dimensões nos eixos. Depois que a gente marcar os eixos, a gente vai fazer umas linhas paralelas e auxiliares, passando, formando um cubo. Sempre lembrando que essas linhas são muito suaves, o 0,5 bem suave, para a gente não marcar o papel. Porque posteriormente a gente vem aqui, ó, e marca a dimensão que a gente deseja nas linhas. Quando marcar o comprimento, a largura do objeto e a altura, nós vamos ter a noção direita como é que é a nossa peça. Lembrando que, para eu riscar esses traços, eu vou colocar o esquadro na posição aqui e, com apoio, o esquadro de 30 graus deitado aqui, o de 45 vai passar para me fazer as linhas de comprimento. As linhas de largura são feitas como? Com esquadro de 30 graus. Então, eu vou vir de lá para cá, sempre puxando e não empurrando o esquadro. As verticais de altura, coloco o esquadro na vertical e venho de lá para cá, sempre puxando o esquadro. Eu vou fazer um videozinho, existe já um videozinho desse mostrando, e eu vou passar o link para vocês verificarem como é que faz. Depois do desenho, dos riscos marcados, aí eu vou reforçar os traços, as arestas. Sempre lembrando que a aresta que eu não enxergar, ela não pode aparecer. Ela vai aparecer tracejada, não pode aparecer cheia. Então, só as arestas que a gente enxerga que vão aparecer. E as arestas que vão ficar por baixo, vai ficar tracejada. Então, vocês vão ter agora o desafio, depois de assistir o videozinho de como faz essa perspectiva, vocês vão fazer esses blocos. O primeiro bloco é esse aqui, onde eu tenho o comprimento de 5, a largura de 1,5 e a altura de 3,5. Primeiro eu tenho que fazer os 3 eixos, depois eu tenho que fazer o bloco. Lembrando que a primeira coisa que a gente tem que fazer na folha são as margens. Depois das margens, vai ter que ser feito o carimbo, a legenda com as informações, tá certo? Depois que for feito a legenda, é que a gente vai centralizar esse desenho na folha, de forma que ele fique bem distribuído, não vá tocar nas margens, ele fique centralizado e você realizar esses desenhos. Este material vai estar também disponível no Google Sala de Aula e vocês vão ter que fazer esses desenhos. Está aqui. Eu quero esse daqui também. Então, são 3 exercícios, 3 blocos. 1, 2 e 3. Nesse daqui está faltando essa dimensão. Vocês adotam aí 1,5 também, certo? E essa dimensão aqui vocês adotam 2. Então, 1,5 e 2. São as dimensões que estão faltando nesse desenho. Depois a gente vai trabalhar para fazer esse bloco aqui, a perspectiva isométrica. E se divertir finalmente fazendo este último bloco aqui. Aqui vamos considerar 5, que não foi informado. Então, vamos colocar 5. Bem, a gente vai entregar a vocês esses desenhos aí. Vou deixar disponível esse material e vocês vão se divertir fazendo esses desenhos, tá ok? E qualquer dúvida,
é só a gente se marcar e se encontrar por videoconferência. Até breve.